Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão que eu tenho, que é a versão corrigida. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, ou uma multidão, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai eterno, nós te louvamos nesta noite. Te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, apta para discernir, ó Deus, pensamentos e intenções do nosso coração. Que o Senhor nos traga entendimento nesta noite, Pai, e que na simplicidade nós possamos transmitir a tua palavra, pura e simples, pura no sentido de ser, ó Pai, íntegra, e simples, Pai amado, para que todos a compreendam, tanto maior como menor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que o teu Espírito, ó Pai, nos conduza nessa ministração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em toda a Bíblia, queridos, tanto o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, encontramos parábolas. Parábolas, irmãos, para quem não sabe ou não entende, são histórias curtas, contadas com um propósito. No caso dos evangelhos, irmãos, essas parábolas ela têm a finalidade de revelar os mistérios do reino de Deus, de forma simples, usando o cotidiano, coisas do dia a dia, irmãos, ocultando, por outro lado, verdades aos endurecidos de coração. Infelizmente, irmãos, como eu disse no início, nem muitas pessoas estarão, irmãos, recebendo de bom coração a palavra de Deus. Então, as parábolas, irmãos, funcionam como uma ferramenta pedagógica em que Jesus usava para trazer ensinamentos, lições, tanto morais quanto profundas. Obrigado, meu irmão. Desafiando as expectativas dos ouvintes, facilitando a compreensão para aqueles que a recebem e são receptivos. Então essa é a finalidade, irmãos, das parábolas, trazer uma compreensão, trazer um entendimento acerca do reino de Deus. Então quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo para se abrir para a fé. Ele chama a atenção, irmãos, para essa expressão pelo Império Romano que na época imperava. Por isso que Paulo, irmãos, vai dizer em uma de suas cartas que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, não há como compreender, não há como se da pesca, as moedas, para explicar conceitos abstratos e profundos de forma simples, que ficassem na memória daquelas pessoas. Então essas histórias ou parábolas que Jesus contava, era para que eles guardassem em seus corações. Então cada história que Jesus contava, mexia com o espírito daqueles ouvintes. E ainda mexem com os nossos nos dias atuais. Hoje, irmãos, agora à tarde, eu estava sentado no meu sofá e relacionado à palavra de Deus, no que Jesus falava, nos ensinamentos que Jesus trazia, irmãos, eu ouvi uma mensagem que quando o irmão Beto chegou agora no momento que nós estávamos ensaiando mais cedo, eu disse que esta pregação mexeu muito comigo. Me fez, de fato, irmãos, emocionar. Porque quando a palavra
de Deus, a palavra de Jesus, ela é falada, ela é pregada de verdade, irmãos, não há como nós não respondermos a essa mensagem. E a mensagem que foi, irmãos, ministrada, falava exatamente sobre renúncia, falava exatamente sobre o chamado, falava exatamente como nós damos resposta à mensagem que nós recebemos. Por isso que quando Jesus falava, quando ele narrava, quando explicava as histórias, irmãos, que diziam que ele falava como alguém que tinha autoridade, como alguém que tinha sabedoria e como alguém que conhecia não somente os mistérios que ao homem estava oculto, mas carregava vida em suas palavras, irmãos, alinhada à vontade divina. Jesus, irmãos, falava de maneira que as pessoas refletiam sobre aquilo que ele mesmo queria que elas compreendessem. Então, ao usar as narrativas, as parábolas, irmãos, colocavam o ouvinte dentro da história, forçando-os a se enxergarem nela e a mudarem de perspectiva. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, irmãos, sobre metanoia, mudança de mente. Era isso que Jesus fazia com aqueles ouvintes, com aquela multidão. Ele fazia com que aquelas pessoas, irmãos, pensassem, raciocinassem, para que elas pudessem dar uma resposta àquilo que ele falava. Então, irmãos, além de ser um cumprimento da promessa de falar coisas ocultas desde a fundação do mundo, as parábolas eram também um método de ensino que provocava uma resposta pessoal. Jesus, irmãos, provocava aqueles ouvintes com as perguntas que fazia. E Jesus sabia, irmãos, que diferentes respostas seriam dadas à sua mensagem, pois o intuito era convidar as pessoas ao arrependimento. Convidar as pessoas, irmãos, a uma compreensão profunda do reino, ao mesmo tempo respeitando, irmãos, a liberdade de consciência e entendimento de cada ouvinte ali presente. Jesus respeitava, irmãos, o contrário, aqueles que pensavam diferente. Mas Jesus provocava, irmãos, a fim de que eles fossem levados ao arrependimento, a essa compreensão profunda do reino de Deus. Então Jesus não os obrigava a crerem, irmãos, nele ou em suas histórias. Ele apenas mostrava o outro lado, que quem aderisse seria bem-aventurado. Receberia uma recompensa que este mundo jamais poderia lhes oferecer. O mundo, irmãos, nos oferece tantas coisas, que até podemos dizer que são boas. Fama, sucesso, ascensão, status. Mas o que Jesus estava oferecendo àquelas pessoas? Coisas totalmente, irmãos, diferentes do que o mundo nos oferece. Jesus estava falando aqui, irmãos, de inversão de valores. Enquanto você vale o que você tem no mundo, o que você possui, para Deus, irmãos, você vale o que você é. Uma pessoa arrependida, uma pessoa que realmente crê no Senhor, Deus Todo-Poderoso, no seu único e suficiente Salvador. Foi por isso, irmãos, que Deus nos criou com essa capacidade de inteligência e de escolha. Jesus não os obrigava a crerem nele, mas Jesus levava-os a pensar, irmãos, se aquele caminho que eles estavam seguindo era verdadeiramente o caminho que Deus queria que eles traçassem. Então, as diretrizes, irmãos, e os princípios que Deus estabeleceu desde o início, ou desde o princípio, era para nos fazer andar a refletir sobre as respostas que daremos a esta mensagem. Leva-nos, irmãos, a um tipo de reação e de pensamento sobre viver. Viver com Deus, viver com o próximo, e viver em circunstâncias adversas, aos quais, irmãos, aquela multidão vivia. E também, irmãos, viver entre as coisas criadas por ele. Então, conforme o texto que nós lemos, Jesus se afasta por um momento da praia, se assenta em um barco e começa a ensinar aquela multidão. Ele então começa a contar histórias. E uma das histórias que Jesus conta é essa que encontramos nos 3 evangelhos, conhecida como a parábola do semeador, essa do semeador, ou também conhecida, irmãos, como a parábola da boa semente.
parábola do semeador ou parábola da boa semente. E aí o verso 3 vai nos dizer da seguinte forma: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então essa história, irmãos, ensinada por Jesus, mostra-nos as diferentes formas em que o evangelho ou as boas novas do reino de Deus é recebido, ou como as pessoas reagem ou dão diferentes respostas à mensagem do Senhor. O texto diz que sementes foram lançadas em 4 tipos de solo. E a primeira diz que ela caiu em solo à beira do caminho. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram o que, irmãos? As aves, e a comeram. O que isso significa? Significa, irmãos, que há pessoas que ouvem o evangelho, porém a rejeitam. Então se opõe ou simplesmente não compreende o que é central na fé em Jesus Cristo. O que acontece com essas pessoas, irmãos? Elas não permitem que a semente germine em seus corações. E para que a semente germine, irmãos, e todos aqui sabem, talvez vocês que têm mais experiência do que eu e que talvez já passaram pelo campo, sabem, irmãos, que para que a semente germine, ela precisa morrer, né? A semente precisa morrer. Então ela morre para que ela possa germinar e dar o seu fruto. Então, como diz o evangelista Marcos, Satanás, o inimigo de nossas almas, representada pelas aves, vem e rouba ou tira a palavra que fora semeado nesses corações. Ela caiu naquela terra pisada, aquela terra onde a semente não consegue germinar, não consegue morrer para dar o seu fruto. Então essas pessoas, irmãos, que Satanás costuma roubar a palavra, que foi semeada, são muitas vezes pessoas simpatizantes da palavra de Deus. Elas gostam e recebem esta palavra, elas frequentam os cultos muitas vezes, elas participam das reuniões de celebração, e por acharem, irmãos, que apenas ouvi-la é necessária, elas acham que já fazem parte do reino de Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Que muitos ali, que estavam na multidão, irmãos, estavam apenas ouvindo Jesus. Queriam apenas, irmãos, o que Jesus poderia oferecer-lhes. Então, eles achavam que já pertenciam ao reino de Deus. Porque achar, irmãos, não é pertencer. Na visão cristã, irmãos, ter um conhecimento intelectual sobre Deus, ou saber que Ele existe, e isso é muito bom, ou frequentar um ambiente religioso, é totalmente diferente, irmãos, de ter uma aliança com Deus. De ter um relacionamento íntimo ou uma entrega de vida total a Ele. A palavra, irmãos, que eu ouvi nessa tarde, irmãos, vai citar, irmãos, exatamente o texto em que Jesus olha para a multidão e vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, que para o reino de Deus, irmãos, para que você seja, de fato, pertença ao reino de Deus, você precisa morrer como a semente, para dar frutos. Morrer para o mundo, irmãos. Morrer para as coisas imorais que o mundo, muitas das vezes, oferece. Nós estamos em que momento, irmãos? Momento de carnaval, onde as pessoas acham que a liberdade da carne de querer expor os seus corpos e achar que elas são donas dos seus corpos, irmãos, vai contra a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos. O que Jesus, irmãos, nos leva a refletir é sobre isso. Até que ponto, irmãos, nós estamos verdadeiramente entregues a Ele totalmente? Porque para pertencer, irmãos, é necessário firmar um compromisso real. É necessário fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com Jesus. O que a palavra de Deus nos ensina em relação a isso? Que não somente é importante ouvir a palavra do Senhor, mas também corresponder a essa mensagem. De que maneira? Por meio da fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que fará aquilo que ela foi proposta. Mudar a nossa mente, levar-nos à compreensão do Deus Todo-Poderoso. Então é uma vida de mão dupla.
Aquelas pessoas, irmãos, que ouviam Jesus, precisavam corresponder à sua mensagem. Precisavam compreender verdadeiramente a quem deveriam pertencer. Se a Deus ou ao mundo. Pertencer a Cristo, irmãos, significa ser propriedade de Deus. Viver com e para Ele. Pertencer a Cristo, irmãos, envolve transformação. Não apenas estar presente. É muito fácil estar presente, mas tem que haver uma transformação. E a gente percebe, irmãos, quando verdadeiramente uma pessoa, ela é de Deus e quando ela não é de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que a pessoa não irá pecar, não irá errar, não irá... Não, nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando, irmãos, de pessoas que verdadeiramente, irmãos, sabem o que precisam ser feito. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura, se tornaram. Novas criaturas são. Pois podemos estar presentes, irmãos, e não ser transformados. Veja aí, irmãos, eu não queria tocar nesse assunto, mas veja aí os escândalos que estão acontecendo no meio das igrejas, dentro das denominações. Algumas, irmãos, denominações que a gente até estranha, porque não se prega verdadeiramente a palavra da verdade, palavra de arrependimento, palavra de transformação, irmãos. Por quê? Porque as pessoas querem apenas oba-oba. As pessoas querem apenas prosperidade. Até porque eu já preguei várias vezes aqui falando sobre o que é prosperidade, irmãos. À luz da Bíblia. As pessoas querem fama, as pessoas querem aparecer. Mas não, gente. O Senhor nos oferece transformação. O Senhor nos oferece arrependimento. Então essa é a diferença, irmãos, entre ser crente, que acredita que Deus existe, e ser cristão, que segue e se assemelha a Cristo. A quem devemos nos espelhar, irmãos? Em Cristo. É Cristo, irmãos, o nosso Senhor. É Cristo o nosso maior referencial de ser humano, irmãos. Muitas vezes, irmãos, as pessoas acham uma igreja, frequentam uma igreja, mas não pertencem a Cristo de fato, vivendo uma vida dupla ou sem transformação espiritual. Então, irmãos, pertencer implica em um compromisso de corpo e alma, aceitando o senhorio de Jesus. Se é para seguirmos a Cristo, irmãos, então temos que deixar as nossas vontades de lado. Nós temos que deixar, irmãos, que Deus governe a nossa vida. Se você pecar, você tem a plena consciência que o Espírito Santo, irmãos, irá convencer você do pecado. E é onde você vai se render ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa, eu pequei. Realmente eu não deveria ter feito isso, mas eu pequei. Isso, irmãos, é olhar para Cristo. Não é, irmãos, viver uma vida achando que na igreja é um oba-oba, é tudo bem, tudo maravilhoso, estamos em comunhão, podemos nos confraternizar no final do culto, mas depois que sai da porta da igreja para a rua, nós nos tornamos outras pessoas. Não, irmãos. Eis a questão, irmãos, de pensarmos sobre isso, de refletirmos sobre isso. Muitos ali, irmãos, que estavam ouvindo Jesus, que estavam seguindo Jesus, não iriam segui-lo até o fim. E se os irmãos lerem os próximos capítulos aqui do próprio livro de Mateus, como dos outros evangelhos, vai perceber, irmãos, que uns vai dizer: não, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu parente, deixa primeiro, Senhor, eu fazer aquilo, para depois te servir. Não, irmãos. Quando Jesus nos chama, nós precisamos ter uma decisão e temos que corresponder a esse chamado. Então, pertencer, irmãos, também se estende à comunidade, à igreja local. Não apenas no sentido institucional, mas de viver o amor ao próximo, de respeito ao próximo, de respeitar a diferença do próximo, tratar com o próximo de maneira em que o próprio Jesus tratava, tanto o rico como o pobre, como aquele que era desprezado, como aquele que precisava de acolhimento. Então, irmãos, nós precisamos ter esse compromisso, isso é pertencer, com acolhimento, com compromisso verdadeiro com o Evangelho de Cristo. Não existe, irmãos, não existe pessoas perfeitas. Nós somos cristãos verdadeiros em Cristo, mas nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas tratativas com minha esposa, quando nós conversamos com alguns assuntos, nem tudo a gente concorda.
Mas por amor, por respeito, por consideração e por compreender a palavra de Deus, às vezes nós abrimos mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios sonhos, para viver a vida do outro, irmãos. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Considerai-vos outros maiores que vós. Então, irmãos, ninguém aqui é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Nós somos tratados da mesma maneira, nessa equidade, irmãos, que Cristo quer que nós tratemos o próximo também. E o texto diz, portanto, irmãos, que a semente, ela cai à beira do caminho. No entanto, ela não consegue germinar porque esse tipo de solo, conforme descrito no texto, foi pisado. É um solo duro e é firmado em si mesmo. Então, por passarem vários viajantes de um lado para o outro, o caminho foi tão pavimentado que ela não conseguiu penetrar. A semente caiu naquele tipo de solo, mas não conseguiu penetrar. Por quê? Porque ela não conseguiu, irmãos, a semente não conseguiu se aprofundar para que ela pudesse ser fértil. Por quê? Porque a semente foi pisada. No coração que recebe, no coração que responde à mensagem. E se ela não causa o efeito esperado, não tem a ver com a palavra. Não tem a ver com a semente lançada. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, digna de cumprir seu propósito, conforme Hebreus 4:12. Mas tem a ver com o tipo de solo, com o tipo de coração que a recebe. Se o solo permitir que a semente germine, ela será considerada um solo fértil. Amém, irmãos? Então a segunda diz que ela caiu em solo rochoso. Versos 5 e 6 diz assim: e outra parte caiu em pedregais, em pedras, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Havia pouca terra ali de suprir através dos nutrientes que a terra oferecerá. Porque ela sabe que para sobreviver ela precisa passar por um processo. E o processo às vezes é doloroso. Olha o que aconteceu com a semente. Ela conseguiu de alguma forma obter ali um pouco de terra, de nutrientes ali que aquela terra possuía, porque provavelmente, né, havia chovido, e aí ela conseguiu reter um pouco de água ali, ela supriu tudo aquilo, mas não conseguiu se firmar, porque não conseguiu se enraizar, porque havia pouca terra. Por isso que o processo às vezes é doloroso, irmãos. Não consiste apenas na claridade e um pouco de sol, mas também de água e terra que proporcione crescer e frutificar. É necessário tudo isso, irmãos. Então, se ela não passar por este processo, ela não encontrar o que precisa nessa terra, certamente ela não enraizará, ela murchará e morrerá. Por quê, irmãos? Porque ela precisa de uma terra satisfatória, suficiente para enraizar-se, extrair daquele solo os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Isso significa que as circunstâncias e o tipo de solo irão determinar o seu crescimento ou a sua morte. Então, aonde caiu essa semente? Os pedregais, onde não havia terra bastante para crescer. Por quê? Porque as circunstâncias, e que circunstâncias eram essas, irmãos? O sol, o solo, a pouca terra, poderia levá-la à morte. Então essa ilustração nos ensina que, será que nós estamos em condições, irmãos, de passarmos também por este mesmo processo? E que processo seria este? Preparar o coração e a mente, irmãos, para receber a palavra e viver a partir de então novas escolhas, nova direção e nova vida. É isso que nós precisamos, irmãos. O processo que Jesus estava, irmãos, oferecendo àquela multidão, contando essa história, contando esta parábola, é para que eles pudessem, irmãos, refletir se a partir daquela mensagem eles iriam realmente escolher, fazer novas escolhas, seguir uma nova direção, viver uma nova vida. Era essa proposta que Jesus queria que eles pensassem. As pessoas ouvem e até aparentam, irmãos, receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo. Mas por que elas não se firmam?
porque a palavra, mas larga é a porta que conduz para a perdição. As pessoas às vezes não acreditam nisso, por isso que elas seguem caminhos largos, enquanto Jesus oferece um caminho estreito, em que haverá pedregais, no meio do caminho haverão espinhos, mas no final, irmãos, poderá encontrar um solo fértil, para que aquela semente germine e dê frutos. Então, irmãos, muitas delas não conseguem abrir mão de suas vontades. O sol quente das lutas acaba minando a fé, que resta apenas secar os seus brotos, porque não tem raízes firmes. Então aquela multidão, portanto, o ouvia atentamente, se agradava de suas palavras. Mas Jesus sabia, irmãos, que muitos ali não iriam segui-lo até o fim. A terceira diz que ela caiu em solo espinhoso. Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, semelhantemente ao anterior, irmãos, esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. O solo pisado, o solo que está entre os pedregais. E agora vem o outro tipo de solo, onde tem uma circunstância que não favorece o crescimento da semente que é entre os espinhos. Então, se na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de se aprofundar, nesse caso, há problemas externos que a impedem de frutificar. Então, as pessoas que ouvem, Jesus certamente tinha ciência dessa situação ou dessa circunstância, porque eram alguns ali, irmãos, camponeses, eram alguns ali agricultores. E é certo, irmãos, que o semeador deveria tomar os cuidados necessários para um bom plantio. Não é o caso aqui, irmãos, porque entendemos que a história quer apenas mostrar os tipos de solos que são improdutivos para um bom plantio. E aquela que cai em boa terra, que existe, certamente vai crescer e vai frutificar. Então, por outro lado, com o conhecimento que temos hoje, irmãos, entendemos que hoje há toda uma tecnologia e cuidados necessários para que a colheita seja produtiva e tenha êxito, não é mesmo? Então, a gente sabe que a gente não pode deixar de lado que tem que haver um planejamento, tem que haver um preparo, tem que haver análise do solo, tem que ter manejo de pragas e plantas daninhas e principalmente a seleção de sementes de qualidade. Referindo-se ao texto, à história que Jesus está contando aqui, irmãos, o semeador tinha a melhor semente. Que semente é essa? A palavra de Deus, a verdade do reino do Senhor. Então, apesar de a terra estar dividida entre a boa semente e os espinhos, de ervas daninhas, ela tentou desenvolver-se, mas infelizmente ela foi sufocada. A semente foi sufocada, não conseguiu crescer suficientemente para dar fruto. Assim é o coração humano, irmãos, que escuta e recebe a mensagem de Deus. Perceba que todos recebem a mensagem. Todos que estavam ali recebem a mensagem. Os que eram agricultores, os que eram camponeses, os que eram pescadores, os que estavam a serviço do próprio Império Romano, os cobradores de impostos, todos ali, irmãos, estavam, até os doutores da lei estavam próximos ali, ouvindo a mensagem de Jesus. As preocupações ou ambições, irmãos, desta vida, se não forem levadas em consideração, podem sufocar a vida do indivíduo, impedindo de crescer e de produzir bons frutos. Então ali haviam várias pessoas de diferentes formas e de diferentes pensamentos, e o que levavam elas, irmãos, a não crescerem ou a não produzirem frutos? As circunstâncias que os cercavam. Elas estavam realmente em busca de algo. Elas estavam à esperança de algo, irmãos. Jesus vem trazendo a esperança. Jesus vem trazendo algo. É necessário, irmãos, comprometimento. Se não há comprometimento, não há como crescer. A mensagem que eu ouvi de agora à tarde falava exatamente sobre isso. Era um congresso de jovens. Então imagine como é a cabeça de um jovem. Até mesmo a cabeça de um adulto. Porque muitas vezes acham que a idade traz necessariamente a maturidade, quando na verdade nem sempre. Então não há como desenvolver-se, irmão, se não há. E a última diz que outra semente caiu em solo fértil. Verso 8.
E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Percebam aí, irmãos, a diferença entre os solos. Um solo que foi pisado, um solo entre pedregais, um solo entre os espinhos, mas a boa semente, irmãos, encontra um solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente, a semente de qualidade, é recebida. É aqui, irmãos, onde encontramos um final feliz. Às vezes a gente só escuta histórias que não têm um final feliz, né? Uma história que só nos trazem tristeza, mas aqui, irmãos, nos traz uma história com um final feliz, que nos traz alegria em contá-la, porque uma semente encontrou um solo fértil, um solo preparado, um solo apropriado para crescer, se desenvolver e gerar frutos. Esse é o processo, irmãos, que a semente passa para produzir bons frutos. A semente morre, a semente germina, encontra um solo apropriado, um solo que está ali preparado, e aí ela cresce e dá frutos. Então, tenho por certo, irmãos, que quando o semeador ou o agricultor planta, ele sempre espera uma resposta da sua colheita. Por quê? Porque ele preparou o solo, ele trabalhou naquele solo, ele regou aquele solo e ele cuidou daquele solo, irmãos. Então, quanta alegria o semeador tem ao ver o fruto do seu trabalho. Todos nós aqui, irmãos, quando fazemos alguma coisa, nós sempre esperamos uma resposta daquilo que fazemos, que é a nossa recompensa. Da mesma forma foi essa semente. Ela encontrou um solo fértil. Então, por mais que seja boa a qualidade da sua semente, nem todos os solos, irmãos, corresponderão ao seu plantio. Jesus sabia muito bem disso. Mas ele disse que assim, irmãos, seria o coração humano. Por mais que a palavra do Senhor os seus escolhidos. Porque esses poucos, irmãos, é que darão ouvidos à mensagem. Corresponderão a essa mensagem. Poucos darão atenção e valor a essa mensagem. Aqueles, porém, que receberem, entenderem e obedecerem a ela, crescerão, se desenvolverão e gerarão frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que isso significa? Significa que quando a palavra de Deus é acolhida com amor e fé, e o evangelho é bem incorporado no indivíduo, ele crescerá e produzirá muitos frutos. Porque esse é o desejo de Deus, que produzamos bons frutos. Olhem para vocês mesmos. Vocês têm dado frutos. Vocês têm sido transformados por esta palavra. Porque vocês não são. Se vocês olharem um pouco para trás, vocês verão o que vocês eram antes e o que vocês são hoje. Porque vocês são hoje diferentemente daquilo que vocês eram antigamente. Porque vocês receberam a Cristo. Porque vocês receberam essa semente. Vocês entenderam, vocês compreenderam e hoje vocês obedecem a essa palavra. E porque obedecem, vocês produzem frutos. Vocês têm prazer de compartilhar a palavra de Deus com outros, respeitando, obviamente, a privacidade do outro. Nem sempre a pessoa que está ao nosso lado, que nós queremos compartilhar, vai querer ouvi-la. Mas a gente espera o momento certo para que Deus haja e o Espírito Santo possa convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, esses que ouvem a palavra e a compreendem pela fé, irmãos, produzirão frutos em grande quantidade, multiplicando a semente recebida, comunicando a outros a mensagem verdadeira de Cristo. Qual é o nosso papel, irmãos? Como um bom solo que germinou e deu frutos. Gerar mais frutos por meio da proclamação, por meio da anunciação do Evangelho de Jesus. Então, a palavra ou mensagem do Evangelho, irmãos, preenche tanto a nossa vida que ela se alastra, ela se espalha a outros à nossa volta de maneira até natural, irmãos, porque ela nos alcançou de tal forma que não conseguimos conter. Por isso, irmãos, que quando eu ouço uma palavra de Deus, eu mesmo, irmãos, fico extasiado, fico constrangido, irmãos, do chamado que Deus tem para cada um de nós. Morrermos, irmãos, como a semente, morrermos para o mundo, para as coisas que nos prejudicam, que trazem sofrimento para nós, mas vivemos uma vida, irmãos, que agrada ao Senhor verdadeiramente.
Então, esta parábola, irmãos, nos traz ensinamentos valiosos. A semente que foi lançada é a palavra de Deus. O mundo, as pessoas, são os tipos de solos que recebem essa semente. Então, que tipo de solo nós temos sido? Que tipo de reação temos dado, irmãos, ao ouvir a mensagem ou a palavra de Deus? Como está a nossa caminhada de fé? Será que você já parou para pensar nisso? Será que nós temos deixado o inimigo de nossas almas, irmãos, arrebatar aquilo que ouvimos da parte de Deus e voltamos vazios e sem expectativa de mudança e atitude em nossa caminhada de fé? Será, irmãos, que temos ouvido a palavra do Senhor, recebido com alegria, acolhido com amor, mas ao chegar os problemas, nos desesperamos e sucumbimos às dificuldades e perdemos a fé em Deus? Será que também temos nos preocupado tanto com coisas passageiras dessa vida, ao invés de confiarmos verdadeiramente? Deixamos, irmãos, confiarmos nele, deixamos de produzir aquilo que realmente tem valor? Será que nós temos deixado também isso? De darmos valor àquilo que realmente, irmãos, é importante? Ou será que ao ouvir nos fazer refletir sobre que solo nós queremos ser? O semeador é quem espalha a mensagem de Deus. À medida que permitimos que essa mensagem germine em nossos corações, irmãos, que é a sua palavra, ela irá nos nutrir ao ponto de não desanimarmos com os resultados adversos, nos proporcionar o crescimento e o desenvolvimento necessário para que cada um de nós produza o fruto necessário para Deus. Amém, irmãos? Então lembre-se que o problema não é a semente, não é a palavra de Deus que é viva e eficaz. O problema é ou está na receptividade do solo que a recebe. Então, está no coração do ouvinte, que pode ser deserto, pode ser raso, pode estar sufocado ou pode ser fértil. Amém? Frutos dignos de um arrependimento que prova, irmãos, um arrependimento verdadeiro, sincero, uma transformação real de comportamento para a glória de Deus, é fundamental não apenas ouvir, não apenas receber, mas também, irmãos, entender, reter e meditar na palavra do Senhor, colocando em prática todos os dias da nossa vida. Como disse o apóstolo Tiago, não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus.